Vamos lá. Olá, pessoal, queridos, alegria estar com vocês aqui. Vamos trabalhar, na verdade, hoje, a questão do mapeamento do nossa primeira fase, né? Já visando o 13º, com base no mapeamento de todos os concursos São Paulo, né? Nós vamos nos ater, né? Até tem o doutor Madi, que vai estar junto, fala lá do interior, lá da serventia dele, e ele vai me ajudar e a gente vai trabalhar exatamente com base nos temas da preambular do 12º, todos os temas, na realidade, para esse concurso agora, né? Já avisando o 13º. Tanto que na semana que vem nós teremos um encontro que vai falar sobre a análise dos membros da banca, já com a mudança que aconteceu na semana passada, né? Que nós já tivemos a mudança da saída da registradora, né? Então, nós vamos tratar desse assunto também, né? Um pensamento rápido, uma antítese de provérbios, né? Que sempre tem umas antíteses interessantes. Quando ele fala, o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez os perversos. O que trabalha com a mão remissa, ou seja, negligente, empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo a bênção, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome do perverso cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então é isso, Vanessa. O que você conta de bom? Bom dia a todos. Desejar primeiramente uma ótima aula. Hoje é a aula inaugural, né, do curso intensivo São Paulo. Então, vou agradecer a participação de todos aqui. Qualquer dúvida pode enviar aqui no chat, né, que eu transmito ao professor a dúvida, a pergunta dos senhores. Então, vamos dar início à aula de hoje. Vou passar a palavra para o professor Vitor. E qualquer dúvida podem enviar aqui. Não, vamos primeiro ouvir o doutor Madi, né? Sim, Você tem que deixar o doutor Madi aí, falar o bom dia dele, com alegria, e a gente começa com o mapeamento dos concursos e tal, né? Olhando, na verdade, o que foram as questões, inclusive elas estão numeradas todas. Obviamente, a gente não vai pegar o teste em si, mas a gente vai pegar o tema correspondente ao teste do 12º, e a cada 5 fazemos uns comentários e tal, a respeito até porque a preocupação é óbvio, né? Ninguém vai ficar falando do passado em si mesmo, não teria o menor sentido. Então, nós vamos falar exatamente visando já, nessa primeira parte, estratégia de estudo, turma. A ideia é exatamente essa. E na segunda parte desse encontro, nós já vamos olhar das leis novas aquilo que a gente precisa saber bem, né? Até porque nós vamos ter também depois encontros específicos para o estudo das leis novas e tal, que realmente, com certeza, muitos testes, né? Normalmente de 30%, né, por cento ou mais dos testes correspondem à legislação mais atualizada, que fica bom para a banca fazer, obviamente, o ineditismo do teste com base em questões de leis atuais, necessárias para a atividade notarial e registral, doutor Madi. Bom dia, professor Vitor. Tudo bem com o senhor? Eu agradeço a participação, fico muito feliz e vou tentar chamar atenção para os pontos importantes e ajudar todos os colegas, que têm que estar animados agora. Isso, Madi, te agradeço, né, que eu sei que você está aí no cartório, premido com muita coisa e tal, né, uma semana diferente, né, para quem está na capital de São Paulo é diferente, nós temos o feriado do dia 25 e para o resto do país, obviamente, não para, né, por isso nós vamos ter esse encontro hoje,
Na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos ter um para tratar dos membros da banca, análise dos membros da banca e tal, que também, né, quando se fala, mas, obviamente, essa análise ela é pertinente como um todo e tal. E deu para a gente ver bem isso, né? Ajudou muito na análise que a gente fez para o 12º, para a prova escrita, principalmente, né? Porque a gente viu que, obviamente, temas que são afetos são aqueles que, obviamente, têm uma tendência maior de serem questionados e tal, como realmente acabou acontecendo nas dissertações e nas questões dos 3 grupos, né? Para o 12º. Tormadillo lembra bem disso, porque ele está muito inserido nessa vida dos concursos. Então, Tormadillo, vamos começar aqui, né? Então, nós tivemos na prova de remoção do 12º, né? O primeiro teste, já falava sobre a questão, né? Se puder tirar isso aqui. Falava sobre a questão da qualificação de documentos no registro de imóveis, né? Então, foi o primeiro teste. Registro de incorporação imobiliária, registro de regularização fundiária urbana, registro de aquisição de imóveis rurais para o estrangeiro e os princípios registrados. Então, repare que... Acho que você precisa colocar a canetinha aí para mim aqui. Ah, não vai? Então, tá bom. Desses primeiros 5, a gente viu que, na verdade, Tormadillo, caiu bastante a questão lá do registro, né? Principalmente quando a gente fala em REURB, né? A 13465 é uma lei que sempre sempre é cobrada, né? Ela é muito importante, porque ela é quase que um sistema em paralelo da Lei 6.015, né? A questão do imóvel, o subsistema, né? De registro de aquisição de imóvel rural de pessoa física ou jurídica estrangeira também é outro tema que normalmente sempre tem uma incidência muito boa. Então, essa é uma lei e um decreto que precisam ser sempre muito bem examinados e tal, né? Junto com a Constituição Federal, lá nos artigos 188, 189, 190 e tal. E a questão, né, que a gente até tem batido nas aulas agora e tal, que são os princípios do registro de imóveis, Tormadillo. Esses 5 primeiros temas, o que você destacaria? Eu destacaria que todos sofreram alteração entre o 12º e o 13º agora que vão chegar. Chamaria atenção para a lei da 14.382 e como a banca foi preocupada também com a nova formatação de temas tradicionais com a tecnologia da informação inserida. Por exemplo, no item 1, a qualificação de documento eletrônico. E regularização fundiária, como o senhor falou bem, professor, quase que um subsistema, né? Sempre próximo do oficial de registro. Maravilha, a gente até tem mapeado, turma, desde o primeiro concurso aqui nesse material que a gente vai disponibilizar para os queridos, né? Então, esse material depois é todo ele disponibilizado e tem os temas, e como o doutor Madir falou, né? Os assuntos continuam sempre muito premidos, porque eles são modernizados, né? Sempre por leis ou por decisões muito atualizadas, né? Então, por exemplo, o item 6, conteúdo aí do item 6 ao item 10, né? Conteúdo da carta de sentença para o registro de imóveis. Né? Então, na verdade, como você vai fazer a qualificação registral, o que tem que ter, na verdade? Qual é o conteúdo que tem que ter essa carta de sentença? Registro de loteamento ou desmembramento, 6766, que sempre cai lá, registro especial, sempre cai lá questões também, que foram, essa lei ela foi muito bem atualizada, inclusive pela lei do distrato, né? Ela foi atualizada, né? Sempre vem sendo atualizada a 6766. Impedimentos no registro de loteamento. Então, você vê, por quê? Isso é o dia a dia do registrador. Documentos exigidos no registro da transmissão causa-morte também. Né? Consulta doutrinária no registro, né, de imóveis. Então, a gente vê, por exemplo, esses 10 primeiros testes, todos eles relacionados ao registro de imóveis, e todos eles tirando, na verdade, os princípios que muitas vezes vêm de forma um pouquinho mais, assim, dogmática, todos eles muito técnicos, né? Muito operativos, Tormadillo. O que o senhor falaria para mim até o item 10? Os que estiverem inscritos vão aproveitar. Esse material ficou muito bom. O que percebe-se é que realmente é o dia a dia do oficial de registro de imóveis, né? A banca estava preocupada com aquele sujeito que está inserido em São Paulo e sabe trabalhar a atividade corretamente, não só dogmaticamente, mas na prática. E a gente vê, Tormadillo, que a prova de remoção é sempre muito mais prática até
do que a prova de provimento, né? O ingresso por remoção, obviamente, demanda já 2 anos, né, de efetiva titularidade quando da publicação do primeiro edital, e isso, na verdade, faz com que, obviamente, haja sempre esse pequeno diferencial, vamos dizer assim, na abordagem de alguns assuntos. Também isso é importante. Tanto que vamos do 11 ao 15, dissolução da sociedade e transmissão de imóveis, recurso em processo de dúvida registral, que é outro assunto que você sempre tem que ter em mente. Então, muitas vezes, não é só recurso de apelação administrativo, pergunta sobre agravo, se é possível agravo de instrumento, agravo retido, se seria possível outros recursos, né? Se é possível recurso especial, extraordinário, em processo de dúvida registral. Então, esse é um tema que sempre é muito necessário, até para fase oral, né? Já caiu, na verdade, o processo de dúvida na fase escrita, já foi tema de dissertação, inclusive, em São Paulo, né? A suscitação de dúvida no FIS Registro também é muito importante. Repare que caiu a suscitação e o recurso. Depois caiu o procedimento extrajudicial de reconhecimento de união de uso capião imobiliário. Então, você tem toda a questão lá, né, do 216A. Agora é capaz de cair lá a adjudicação compulsória também, o 216B, né? Então, é outro tema que a pessoa tem que ficar, assim, muito ligada, mas muito, muito. Isso é que a gente chama, na verdade, de lição de casa, né? Na verdade, eu até digo que esse do item 10 até o item 15, denegação do registro de contrato de locação de serviço, que é outra questão importante, isso é o que a gente chama de lição de casa mesmo. Ou seja, você quando começa a estudar, ou quando reforça o seu estudo, quando está preocupado com a preambular, a primeira questão que você vai fazer é: deixa eu pegar as coisas mais importantes da minha atividade. Não que não possa cair, como de forma estúpida, já caiu muitas vezes em preambular, questões assim que não é do dia a dia, não é da atuação. Ou até no oral, vai. Até no oral. Quando pergunta, por exemplo, lá de loteamento aeronáutico, por exemplo, que é uma estupidez, uma idiotice, que ninguém nunca viu, nem nunca vai ver na vida. Então é um tema estúpido que foi perguntado no último oral, né? Porque você quer ser diferente, você não quer ver porque veja, o concurso ele tem que aferir o que você vai fazer. Ou em alguns assuntos, temas abertos para verificar como que a pessoa pensa. Agora, fazer pegadinha, como foi no caso lá, de assunto absolutamente impertinente, que não tem nenhuma pertinência, só para baixar a nota geral, como acabou acontecendo, né, o 12º, não tem muito sentido. Né? Não tem realmente muito sentido. E aqui a gente viu que foi muito ligado essa primeira fase aqui. Né? Você pode ver, a questão da denegação de registro contra a locação é importantíssima, essa questão. Né? Então, os 15 primeiros testes, turma, de lá do registro de imóveis, o que você me falaria? Que realmente eles foram focados na atividade, no dia a dia do oficial de registro, como o senhor falou. E são temas, além de tradicionais, o senhor sempre coloca que nós temos que começar das leis mais atuais para as leis mais antigas. Então, estudar as atualizações nos temas tradicionais é importante para essa prova, dá para perceber pelos temas. E aquilo que a gente sempre fala, né? Ao contrário de muitos estados, isso é uma coisa que até o doutor Madi bate sempre muito, em São Paulo, quem elabora a prova é a banca. Então, a entidade, que muitas vezes a pessoa dá importância, se é VUNESP, se é CESP, eles é um órgão de apoio logístico. Em São Paulo, eles normalmente não fazem nada. Né? O conteúdo da prova, o Tribunal de Justiça de São Paulo não delega para funcionário. Com todo o respeito que a gente tem pelos funcionários, serventuários e tal, eles fazem a parte operativa do concurso. Então, quem pensa, na verdade, nas questões são os desembargadores, fundamentalmente os desembargadores e os juízes e demais membros lá, membros da OAB, do MP, os notários, registradores e tal, né? Tanto que a parte sensível do concurso, redação, questões, quem corrige são os juízes sempre. Em São Paulo, é assim que funciona. Né? Não delega a parte sensível do concurso. Tanto que a maior nota quem dá é o tribunal.
né? Para a gente ser muito claro como acontece o concurso, que a gente acompanha desde o primeiro, né? Eu acompanho isso aqui desde 99, desde o primeiro e tal. Aí vamos lá, Madi. Aí temas assim, né? Registro da sociedade simples. Eu acho que o RCPJ vai ter uma importância muito grande para o próximo, né? Registro exclusivamente para guarda e conservação, RTD. Registro de sociedade simples com integralização de bem imóvel de interdito. Registro de pessoa jurídica e nome empresarial. Registro de garantias reais nas cédulas de crédito bancário, né? A gente vê que daí aí começou já uns outros assuntos, Madi. Os temas tradicionais caem, mas também aqueles temas que muitas vezes são esquecidos pelo candidato, como RCPJ, RTD, tem que ficar atento nessa primeira fase, que é uma prova ampla de conteúdo, não profunda, né? O senhor também fala bastante isso, professor. E importante estudar a banca, porque aqui em São Paulo eles são presentes e tratam com carinho essa prova. Aí, Dormadi, aí caiu, na verdade, lá. Aí entramos numa parte bem de protesto também, né? Então caiu lá, protesto, uma questão que até me lembro que o Marcos Claro batia muito em cima da prestação alimentícia, que tem o problema de não ser repetível e por isso não precisa transitar em julgado. A questão lá, né, da recepção de títulos e documentos de dívida para protesto, procedimento após a ordem judicial de sustação, quer dizer, todo o procedimento, aquele procedimento 9492, tem que ficar muito bem imbricadinho na mente, né? Protesto para fins falimentares, que é muito importante e tal, né? A gente sempre faz análise dos protestos para fins falimentares, que é a principal, pelo menos pela lei de falência, causa constitutiva de falência lá e tal, né? Que até a gente até viu na lei de falência que admite lá um litisconsórcio ativo, facultativo, ou seja, você pode ir somando até chegar aos 40 salários lá. A questão da homonímia em protesto, né? Se os nomes são idênticos e tal, o cuidado que tem que ter o protestador, né? Procedimento de incentivo à quitação e renegociação de dívidas protestadas, pagamento de títulos de dívida, né, apresentado para protesto, o procedimento no livro de visita e correição, né, em serviços notariais de registro, os livros que a gente chama de gerais, né? Livro registro diário de receita e despesa. E aí, turmadinha? O protesto ele sempre está mais avançado, né, em temas de modernidade virtual. E o professor Marcos Claro ele sempre bate na tecla de que é um procedimento estanque. Poucas alterações existem. Então, entendendo bem o procedimento, fica o restante muito fácil no protesto. É uma questão que ele sempre bateu nas aulas dele. E dá para ver que existem novos pequenos procedimentos dentro do protesto que precisam ser estudados, né? Até a própria lei trouxe agora 14.711. Aí a gente vê, Tormadi, que a gente entra na parte notarial, né? Autorização eletrônica de viagem para criança, que é sempre um tema importante lá do ECA, centrais notariais, mediação e conciliação, a ficha padrão para reconhecimento de firma por autenticidade. A gente vê que os atos extraprotocolares, sempre em preambular, têm muita importância, né? Autenticações e reconhecimento de firma, né? A própria 9514, deveres dos notários e oficiais de registro, a LGPD, que, né, bate muito em cima dela, a 6766 a gente já tinha mencionado, escrituração de atos, conversão de união estável. Então, essa parte aqui que é uma parte bem notarial, Tormadi. A questão da união estável dentro da parte notarial é muito importante, né? A união estável é um tema que agora foi disciplinado pelo CNJ nos provimentos que vieram e com certeza muita atenção, né? Sempre muita atenção nesse tema. E os temas dos atos extraprotocolares que são esquecidos em outras fases do concurso, eles aparecem muito na primeira fase. Eu tenho apostado muito que a pessoa tem que ter muito cuidado agora com as mudanças nas atribuições notariais lá do artigo 6º e tal, né? Que a gente teve lá do artigo 6º, a gente já tinha tido mudança lá da 14.382 em relação ao artigo 7º,
né? Aí tivemos a 14.711 também, que criou o artigo 7º-A. Então, isso aí tem que ser algo que tem que estar memorizadíssimo e tal, né? Que seriam, na verdade, as atribuições com e sem exclusividade do tabelião de notas, né? Eu acho que tem que agora, isso assim, eu duvido que pelo menos 1 ou 2 testes não venham daí. É a lei base da nossa atividade, professor. O senhor está certo. É a lei base. Tudo que tem de alteração nela, tudo que acontecer nela, tem que ter um conhecimento prévio à prova imenso. Em detalhes, como o senhor fala, o que mudou e por que mudou. Né? Por que acrescentou, o que acrescentou e por que agora nós temos alguns atos facultativos do tabelião de notas, o que são necessários para eles, os detalhes, né? Tem muito detalhe ali, é difícil, você vai dizer um artigo só, mas é um artigo complexo, né? Por isso que a gente vai ter um encontro depois com esse grupo formado aqui, só para trabalhar 14.711 na atividade notarial, né? Que todo mundo pensa na lei de garantia, sob o ponto de vista meramente registral. Mas a gente tem que se preocupar com as questões notariais, né? Atuar como árbitro. Então você vê, por exemplo, a arbitragem ganha uma importância imensa agora, Com né? certeza, professor. Que é uma lei complexa também, chata pra caramba, cheia de detalhes e tal. Antes a mediação era o tema, agora a arbitragem, que foi facultada aos tabeliões de notas, vai ser muito cobrada, né? É E isso com que a gente chama de certeza. lição de casa, turma Dia. Isso é lição de casa. Qual é a lição de casa? Aquilo que eu preciso realmente saber, ainda que não caia, que vai me ajudar eventualmente para esse concurso de qualquer outro lugar do Brasil que eu venha fazer, se a banca, volta a repetir, tiver bom senso de perguntar coisas que sejam pertinentes à atividade. E depois, com calma, uma vez estando isso tudo muito bem memorizado, aí, obviamente, vão se estudar temas que a gente chama de periféricos e tal, coisas que não são diretamente ligadas, mas indiretamente também caem. Então, teria uma certa importância em relação a isso, né? Aí, doutor Madin, nós temos exatamente a questão lá, vamos do 40 até o final, a escritura, porque a gente depois vai entrar um pouco na prova de provimento também, a escrituração dos atos, a conversão do união estável, que já falou que é importantíssimo, o assento. Aí entramos no registro civil das pessoas naturais, assento de óbito, livro registro civil das pessoas naturais, né, que sempre tem aqueles livros por letras, mas tem os outros e tal, né, visita do MP, né, tem exatamente a questão lá dos atos no protocolo do registro civil, né, registro de nascimento de indígenas, sempre fala lá sobre a RANI e outras questões lá, índios integrados, índios em fase de integração, índios isolados, né? Toda aquela questão lá da Lei 6.001, né? Que tem um monte de detalhes também ali, né? A questão, na verdade, da emancipação dos índios, que pode ser individual, coletiva, né? É outro tema que a gente sempre bate muito com os queridos, né? Que tem emancipação que pode ser por decreto, na verdade, coletiva, não precisa ser só individual, aquela que o sujeito tem mais de 21 anos, conhece a língua portuguesa, tem um trabalho lícito, conhece a cultura nacional e tal, que são os requisitos, né? Então tem que ter muito claro, sempre a questão do índio é uma questão importante para o RCPN, né? Indígena, né? Que a gente chamava antes de aborígene, depois índio, agora indígena. Certidão expedida pelos registros civis, né? Inclusive, algumas peças são certidões, alguns estados até pedem a peça como certidão. A averbação e anotação, né? São os atos acessórios, né? Os atos na coluna da direita. A questão do ofício da cidadania e os atos que podem ser praticados, está mais que na ordem do dia isso, né? Discussões, inclusive, em relação a convênios e tal. Tem que ficar esperto, que nós temos questões assim muito importantes que estão sendo discutidas pelo CNJ, em termos de convênio. A retificação e alteração de prenome, principalmente agora, então, com a mudança da lei, nem precisa falar, né? A questão lá da inutilização de documento do registro civil, o registro tardio de nascimentos e tal. Até caiu, turma, de direitos fundamentais de terceira geração. Né? A O questão de tema, solidariedade e tal. O que você tem para me falar do RCPN e tal? Origem o RC histórica da dignidade da pessoa humana. o RCPN, ele é o tema mais cobrado na prova preambular.
E ele sempre está muito focado nesses direitos fundamentais de terceira geração nessa fase, né, de autopercepção da pessoa. E os temas nas normas de serviço eles são muito bem regulamentados. Eu acredito que a leitura das normas de serviço seja a lição de casa mais importante, junto com as alterações que vieram do CNJ. E esse é o caso aí de todos os procedimentos, inclusive do registro tardio, que sempre cai na prova preambular. Todas as provas, direto, uma perguntinha do registro tardio tem. Volta comigo. Então, ótimo, perfeito. Aí, turma, só um recadinho para os queridos e tal, né? Que semana que vem, então, segunda-feira, 7 e pouquinho, nós estaremos juntos, só para deixar isso claro, para tratar da questão do perfil da banca, do próximo concurso. Inclusive, aceitou agora, né, uma convidada especial que a gente vai ter, que vai ser a doutora Ana Rita Neri, que ela é juíza assessora da vice-presidência do tribunal, aqui de São Paulo, e ela vai ajudar a fazer esses comentários aí dos membros da banca do próximo concurso, junto com o doutor Madi e eu. Isso na segunda-feira da semana que vem, às 7 e pouquinho da manhã. E o doutor Madi falando aí do interior. Já até aí do interior, doutor Madi, a notícia ruim para o senhor é que quinta-feira não é feriado, hein? O senhor Não, vai ter que deixar o cartório aberto. É só os cartórios da capital que vão fechar agora no feriadão, doutor Madi. é dia normal aqui. Dia normal. Aí, doutor Madi, eu pulei todas as questões, não sei se quer falar alguma coisa, até veganismo caiu no último concurso lá, que era a parte de conhecimento. Você acertou essa do veganismo, Madi, no concurso anterior? Eu acertei, professor. Acertei, sim. Nessa prova de remoção, você fez quantos pontos? A prova de remoção eu fiz 89. Foi melhor na de provimento. Você acertou o veganismo lá? Acertei. E pior que a gente tenta, durante o curso, chutar algumas questões. É difícil acertar isso aí, hein? O que vai cair de termos de conhecimento geral é uma piada, né? Mudou a linha da banca nos concursos anteriores, era sempre um elemento histórico, um elemento de prêmio Nobel, né, que acontecia no ano. Dessa vez foi o veganismo, uma questão que não é corriqueira não nas bancas. Aí, turma, só para a gente entrar na prova de provimento, a gente vê que ela é um pouquinho mais. Ela é um pouquinho, né, como a gente falou, mais dogmática que a prova de remoção, que é mais prática, né? Então, você vê, caiu aqui, cindibilidade do registro de títulos imobiliários, que a gente até trabalhou nas aulas aqui cedinho e tal, que é um dos princípios mais complexos, né? Que na verdade é o contrário, né? É a inscindibilidade como regra, né? E a cindibilidade como exceção, que se não houver requerimento formal e se não for logicamente cindível, o título não pode ser cindido, essa é a regra, até porque a qualificação do registrador não é por ato, é por título. A questão da qualificação de aditamento ao contrato de compra e venda com alienação fiduciária, que é muito comum. A obrigação do fiduciário na 9514, veja, isso antes da mudança agora da lei de garantias. Então imagina a quantidade que nós vamos ter de questões da 9514 agora. A questão da indisponibilidade de bens, turma, de princípio da prioridade, né? Registral. Né? Priori in tempore, potiori in iure, né? Quanto antes eu prenoto, obviamente, eu tenho maior prevalência sobre os demais. A questão da CCI, que sempre é uma questão assim imbricada, né? Dá para complicar bastante. A retificação do RI, incorporação imobiliária, carta de sentença, né? Adjudicação, arrematação, porque tem a questão lá do auto e da carta, né? A questão da adjudicação e da arrematação, né? Nas alienações judiciais, que são muito frequentes, todas elas eletrônicas de São Paulo, né? Sistema ARISP, o objeto do registro em sentido estrito, e, de novo, procedimento de dúvida registral e tal. Você vê aqui também as exceções ao princípio da continuidade, e você vê que agora as leis atuais falaram em títulos originários com mais força, os livros no RI,
as exigências de aprovação pelo GRAPOAB, de São Paulo. Então, você vê que esses 14 primeiros testes, turma, todos do registro imobiliário. O que o senhor me fala? O registro imobiliário é o segundo tema que mais cai na preambular. E todos os temas que dá para ver que existe uma certa sequência contínua nas bancas, olhando as provas passadas, de alienação fiduciária. Como o senhor fala, tem que grudar o procedimento no teto da cama. Indisponibilidade de bens, prioridade no registro, a CCI e a dúvida registral. Dúvida registral sempre é uma questão muito cobrada. São Paulo se preocupa muito com essa questão. Porque é da genética do trabalho, né, Madi? Por isso que, na verdade, vem lá. Aí entramos, na verdade, de novo, né? Vimos essa questão. Aí entrou, na verdade, a matrícula em jornais periódicos lá no RCPJ, registro de documento de procedência estrangeira e tal. Eu me lembro que até o Graciano bate muito, na verdade, quais seriam os documentos que precisam ser apresentados e tal para esse fim, quais os requisitos. Me lembro que até nas aulas de véspera ele bate muito na questão desses documentos de procedência estrangeira, e realmente cai. A territorialidade no RTD, o serviço do RTD, o registro dos atos constitutivos das fundações, né, os livros nas serventias, registro de títulos e documentos. Então você vê que esses foram os testes do RCPJ e RTD, normalmente caem 2 ou 3 de cada um. E os livros do RCPJ e do RTD, agora com a mudança da Lei 14.382, eles já eram disciplinados assim, em São Paulo. Então são testes que com certeza podem chegar e ser questionados. E o procedimento já era um livro que não era físico nas normas de serviço. Agora com a Lei 14.382, isso vai passar para a nação, né? Para o país. São temas que tem que estar a par, tem que entender parte e a vida prática do registrador de títulos e documentos e RCPJ. Fundações sempre, né, porque envolve tanto a atividade notarial quanto a atividade de registro RCPJ, né, o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, é também muito importante. Tem E que estar aí, animado. Turma, veja que em protesto, né, que a gente realmente é 10 testes, né, caiu lá, protesto de letras e títulos em moeda estrangeira, as normas para o protesto dessas letras e títulos, a intimação por edital no protesto, prazo para tirada do protesto, cancelamento do protesto, protestos de letras e títulos de novo, né, em geral, a SEMPROT, a intimação por edital no tabelionato de protesto, livro de controle de depósito prévio. Então, você vê que esses são testes do protesto, que realmente, né, se deu uma importância muito grande no concurso anterior, até por conta dos vários protestos da capital, né, e vai se continuar dando pelos protestos já existentes que estarão no próximo, no 13º concurso, turma de. Aí a característica da banca, como é importante, aqueles que estão inscritos no curso vão ter a oportunidade de ver que o integrante da banca ele faz muito a prova, ele dá muito a cara da prova. E o protesto, o membro titular da banca, era um tabelião de protesto e chamou muito a atenção das questões relacionadas à atividade. A gente já imaginava isso, né? Como a gente tinha aqueles protestos todos, a gente já tinha exatamente essa. Até porque na segunda fase teria que dividir lá com notas, né? Por força do grupo 1. Então a gente já tinha essa questão que está na preambular e eventualmente no oral e ia se dar uma importância grande. Aí a gente tem, turma, a parte notarial, né? Então a gente tem o trabalho remoto, a autenticação, a carta de sentença, a DOI, materialização e desmaterialização, né? Era questão do provimento sem, a gente batia muito em cima disso. A atuação no tabelionato, né? Você vê de novo a 9.514, mas na parte notarial, a 11.331, que é exatamente a lei que dispõe sobre emolumentos. Então, essa é uma lei que precisa saber bem, porque é a nossa lei emolumentar, né? Que já foi atualizada, inclusive,
em 2018, né, pela Lei 16.877, então ela tem uma importância muito grande para nós, né? A tabela é feita com base nela, então precisa saber bem. É o dever de casa, né? Você dizer, essa é uma lei estadual mais importante que você precisa estudar, é essa. É o que o senhor e a professora Fernanda falam. As questões relacionadas ao Estado são sempre cobradas para ver se o candidato ele se encaixa no perfil da atividade em São Paulo, se ele realmente quer integrar São Paulo ou está prestando por ser mais um concurso. A Lei 11.331 é onde divide os candidatos. Essa lei, até é engraçado nos cursos, pessoas em geral não falarem, essa é a lei estadual que você precisa saber. É o que dá o tom para a atividade aqui em São Paulo. O candidato que tem conhecimento dela, ele obviamente, a banca vai preferir. Eu não imagino uma preambular sem um testezinho dela, né? E você vê, por que eu vou perguntar ao pessoal do provimento e tal? Obrigatoriamente? Porque ele não está na atividade. Exatamente, exatamente. O candidato tem que ter tido essa cautela Por anterior, que eu não vou perguntar para o cara lá da remoção, normalmente? Porque porque muitas vezes ele já sabe fazer cálculo melhor que qualquer um. Ele conhece os anexos da tabela. é Lei isso Geral. mesmo. É. Lei Geral de Proteção de Dados, que o Dr. Madi sempre bate nessa tecla e tal, né? A 6766, você vê que ela é difusa, né? Porque ela pode cair em qualquer das áreas e tal. Aí caiu uma de normas de serviço específica, né? Aí começou o registro civil, turma de livro E, né? A questão das atribuições do RCPN, retificação lá do 109 e 110, judicial e administrativa, a questão da reprodução assistida, registro de nascimento, de novo o livro E, reconhece paternidade, maternidade socioafetiva, reprodução assistida, regulado pelas nossas normas, casamento comunitário, que tem um item próprio lá nas normas de São Paulo, no capítulo, né? Tem um item próprio, o assento de óbito. Então você vê que eles foram assim bem, né, trabalharam todos os livros, livro A, livro E, né? O livro C. E a Lei Geral de Proteção de Dados permeia todos esses livros agora, né? Como um regime jurídico dá uma nova feição para todos os atos. O livro E, nessas alterações, ele legislativas que tivemos, ele com certeza ganhou proeminência dentro dos registros civis de pessoas naturais. Eu estudaria bastante esses atos aí praticados nele. Aí, turma, agora a gente vai entrar um pouquinho. Eu quero rapidamente só em algumas das principais novas leis, só para a gente ver alguns itens, para os queridos já irem dando uma olhada e tal. Tudo bem que a gente vai olhar isso com profundidade depois, porque são as apostas nossas para o 13º, né? Que realmente não pode ficar de fora de jeito nenhum. Se a Vanessa já não quer falar alguma coisa antes e tal, aí a gente já volta para essa segunda parte desse nosso encontro aqui. Projetando a página, só para dizer mais algumas coisas para os senhores sobre o nosso curso intensivo de São Paulo. Então, é o nosso curso de primeira fase, voltado para o 13º concurso de São Paulo, né? Então, vamos ter aulas intensivas de estudo direcionado diretamente para a prova do 13º concurso. Eu vou colocar no chat aqui o link para os doutores que se interessarem e se inscreverem no nosso curso. A próxima aula que nós teremos não será uma aula aberta, né? Então, a aula aberta seria só hoje mesmo, que é a aula do mapeamento. Então, por isso que eu enviei em todos os grupos. Lembrando só que o material que o professor está usando nessa aula de hoje, ele vai ser disponibilizado somente para os alunos que já se inscreveram no curso e vai ser baixado via download. Então, os doutores que já estão inscritos no curso vão ter acesso ao material daqui a pouquinho na nossa plataforma. Então, o curso intensivo, ele tem o diferencial de estudos, né? Mais de 30 horas de aula, materiais de aulas. Nós temos também aqui na página, Julinho, pode descer mais um pouquinho, já temos o cronograma com as datas das próximas aulas e os professores, né? Temos aqui a matéria também que vai ser tratada em cada aula.
Então, eu vou colocar o link para os senhores, clicando em se inscrever, os senhores são direcionados diretamente para a página. Então, quem tiver interessado em se inscrever no nosso intensivo, não perca. O investimento, assim, é de um curso muito personalizado, voltado para o 13º concurso. Então, quem tiver já disponível, né, para se inscrever, aproveito que eu vou colocar aqui no chat para os senhores. Agora eu passo novamente para o professor Vitor. Tanto que nossos encontros a gente vai analisar com carinho, esses encontros vão ter, assim, telepresenciais, vão ser esses temas que eu vou mostrar aqui agora e tal, a turma até vai falar alguma coisinha. Então essa é a nossa primeira lei áurea, a gente chama de lei áurea isso aqui. Então isso aqui o cara já tem que ter lido e vai lendo, mesmo sem entender tudo, várias vezes a lei. Eu falo entender tudo porque não dá para entender tudo, é dificílimo. A gente vai fazer uma leitura da lei e vai sempre descobrindo coisinhas novas. Mas é uma lição de casa aqui. Tem que ler essa lei assim 10 vezes. Tem jeito. Procedimento da alienação fiduciária nessa lei é muito importante. Os objetivos todos dessa lei, né, que é incrementar a questão econômica do país. A questão da alienação sucessiva, das subalienações fiduciárias. É muito difícil imaginar uma prova de cartório em que não se pergunte isso. Né? Cláusulas cross default e outras questões a gente precisa analisar, nós vamos analisar com vocês isso, né? Que vem do sistema norte-americano, ou seja, que influência um contrato pode ter no outro e tal, nós vamos fazer essa análise. A questão do recarregamento da garantia é muito importante, né? Então nós vamos analisar também com carinho isso. Essa questão da frustração do segundo leilão foi uma das grandes preocupações da lei. Realmente é um dos temas importantes dela, exatamente esse. E você vê que dá-se pouca importância para isso, porque o registrador não faz esse controle, não é obrigação do registrador fazer o controle econômico do contrato, mas ele faz um controle técnico do contrato. A gente vai analisar isso, algumas cláusulas, ele é obrigado a verificar do conteúdo do contrato. A questão do piso do segundo leilão é outra discussão que a lei teve muito acirrada. Do contrato de administração fiduciária de garantias, né, incluído pelo Código Civil, que inclusive o tabelião de notas pode praticar, né, inclusive se você verificar das atividades facultativas dele, né, que vem na mesma lei, era exatamente para ele ser, né, exatamente o gestor dessas garantias. A execução extrajudicial de créditos garantidos por hipoteca, a hipoteca foi muito potencializada, porque ela foi muito minada pela súmula 308 do STJ, né? Então ela foi revigorada agora. A questão de concurso de credores é outro assunto importantíssimo nas garantias, que antes a gente dava importância para o concurso um creditor na parte de falências e nas execuções em geral, agora nós vamos ver exatamente isso nas garantias, né? O aprimoramento das regras relativas a serviços notariais é outro assunto muito importante, né? E eu não sei o que o doutor Madi quer falar, e cada vez mais a independência funcional, né? Que aí entra exatamente na principiologia da atividade notarial registral, mas ela vem exacerbada nessa lei. Dá para perceber que todos os temas que são tratados por essa lei, eles são temas que foram cobrados na prova anterior e que vão vir com nova feição agora, nos testes dessa primeira fase, em cima dessa lei, 14.711. E aquilo que também o senhor falou, é importante, quanto mais responsabilidade, mais também o outro lado, a correspectividade, o reflexo, que é a independência funcional. Né? Então, vem a responsabilidade na medida da independência. Perfeito, Turmadi. A 14.661, né? De 23 de agosto de 2023, né? Que a questão lá, nos casos de indignidade, que o trânsito em julgado da sentença penal acarrete já a exclusão imediata do herdeiro ou legatário indigno, né? Então, essa é uma mudança importante, que depois a gente vai fazer uma análise, também esse material a gente vai disponibilizar para os queridos e tal, né? Ou seja, que é exatamente a ideia reflexa de que, obviamente, né, no caso da sentença penal condenatória, já exclui o herdeiro indigno, que a gente chama de bens ereptícios, né? Então, acontece uma erepticiedade em relação ao bem,
que acaba incorporando a outro herdeiro, né? Então, essa é uma questão muito premida e tal, turma, dessa lei. Não sei se você quer fazer algum comentáriozinho. Ah, essa lei aí, realmente eu estudaria bastante para entender cada letra dela, porque um teste dela eu estou apostando em cima dessa última lei. A 14.620, que não precisa nem falar, né, Madi? Que converteu a medida provisória 1162, né, que é o programa Minha Casa Minha Vida, alterou, principalmente essas duas mudanças, né? A lei do programa Minha Casa Minha Vida, o decreto 3365, e aí depois vem todo o reflexo, né, que a gente vai ter disso, até na lei 6.015 e tal, 6766, que moderniza e tal, né, acaba tendo também para nós uma importância ímpar, né? Então, a gente vai ter uma análise assim muito detida desses dispositivos, né? A própria Lei 6.015, aqui, o artigo 176A, né? Que começa a trabalhar exatamente aquela classificação dogmática de aquisições originárias e aquisições derivadas, e exatamente o que já caiu no concurso anterior. O princípio da continuidade registral em relação a essas figuras. Não sei se você quer fazer algum comentáriozinho. Se foi questionado direitos sociais na última prova, olha a importância dessa lei em relação aos direitos sociais. A 14.620 ela veio preocupada com esse paradigma. Então eu vejo como chance grande de cair na prova essa lei. É, até porque você vê, trabalha a questão de aquisição originária e abertura de sua matrícula, e houve até perda de oportunidade, né? Como a gente fala lá, na usucapião, de já ter determinado para todas as hipóteses a abertura de uma nova matrícula, mesmo quando a coincidência diária, e se perdeu essa oportunidade, né, naquela ocasião, né? A gente vai olhar isso com carinho com os queridos, né? E todas essas mudanças, então, que acabaram gerando por essa lei, somente naquilo que nos impacta diretamente. E depois, que é a lição de casa, e depois aquilo que impacta indiretamente. Então, diretamente impacta, né, o 221, por exemplo, lá, os títulos registráveis, o 235, né? Então, isso impacta diretamente, né? A questão da 14.534, Mati, né? O número único para os documentos que especifiquem para estabelecer um cadastro de pessoa física como um número suficiente para identificação do cidadão, que é do dia 11 de janeiro de 2023. Ela completou um aninho agora, essa lei. O nosso Conselho Superior da Magistratura já teve a oportunidade de tratar essa lei em decisão, no acórdão do doutor desembargador Fernando Torres. É uma lei que com certeza merece uma leitura rápida, ela não é grande e é importante para a prova, é importante. Até porque ele Em estabeleceu relação, uns prazos, né, turmadinho? Então, 12 meses, 24 meses e tal. A gente tem um pouquinho de medo, assim, concurso adora isso e está bem em vigor agora, né? Então, era 12 meses para os órgãos se adequarem, 24 meses para interoperabilidade e tal, do sistema. Então, ela é uma lei que estabeleceu, na verdade, esses dois prazos que seriam importantes a gente ter bem memorizadinho, né? Que é uma coisa que nós vamos analisar aqui no curso com os queridos também. Até criar um verdade, método mnemônico, né? prazo o senhor sempre fala, preocupação é máxima, porque é muito difícil a banca ser questionada pela assertiva certa. É fácil fazer o teste, né? Isso aqui é o. E a gente se põe na cabecinha dos juízes e dos integrantes lá. Como é que eu vou fazer um teste aqui? Ó? Deixa eu colocar aqui. Você tem que saber, na verdade, documento único, né? Super importante para tudo. E o artigo 9º aqui, que a gente até destacou, para quê? Para memorizar os prazos, né? 14.398 e tal, né? Documento de identidade de notários, registradores, escreventes, serventias judiciais. Não sei se o Madi, ele adota essa Não lei aqui, adoto, Tomás. não adoto, mas com certeza os membros da banca devem ressaltar, porque está atrelado à atividade, né? Então eles com certeza vão realçar. Não adoto não, professor. É, mas olha só, é modelo próprio e tal, documento que você identifica até o funcionário lá, turma de. Nem precisa falar, né? Podemos terminar aqui até hoje nosso encontro mencionando a 14.382, né? Puxa vida,
que agora, na verdade, em 1º de fevereiro, eu vou ter exatamente o sistema SERP já em funcionamento, né? Comecinho agora de fevereiro ele entra em vigor. E alterou tudo isso, né? A 4591, a 6015, a 6766, o código, né? A 11977 do programa Minha Casa Minha Vida, 13.097, a concentração dos atos da matrícula, mudou o artigo 54, a 13465, o doutor Madi já falou da regularização fundiária, urbana e rural, né? Revogou outras leis, então deu uma importância ímpar, né? O Impossível lá no ressalto, RCPN não cair alguma coisa de nome dessa conversa toda aqui, doutor Madi. nossa, tanto de discussão que tivemos sobre o tema, é impossível não cair em nada sobre esse tema em relação a nome. E questão dos extratos também, no registro de imóveis e no tabelionato de notas, também é uma questão que pode ser cobrada bastante. E a SERP, em fevereiro, parece que já está com um sistema provisório aí para o judiciário, né? Funcionando para todo o judiciário do país. É um modelo virtual que a gente começa a trabalhar ele, né? Para assim expandir para todo o resto do país ao longo do ano. Voltando aqui. Então é isso, turma de. Então eu vou passar a palavra para a Vanessa. Hoje a gente teria outras, muitas coisas que a gente colocou aqui, até outras leis e tal, mas realmente a gente segue esse nosso horário. E aí, na segunda-feira que vem, nós estamos de novo juntos, animados e tal. Conosco vai dar, como a gente falou, vai estar a doutora Ana Rita Neri. Então, nós vamos trabalhar com muito carinho essa questão lá dos membros da banca e dos assuntos que são mais atrativos, que para a primeira fase em si, como ela é mais difusa, tem uma repercussão menor, mas para o resto do concurso é sempre muito interessante e tal. Né? Eu, por exemplo, uma vez no oral, me lembro como se fosse hoje, né? No oral nem era, tinha ido para assistir o oral. E aí o doutor Bedak, que perguntava sobre o processo civil, perguntou para o candidato exatamente isso. Como eu penso sobre o assunto? E não ficou legal. E ele ainda perguntou, mas o senhor veio preparado para um oral sem ter lido aquilo que eu escrevi? Eu É, vou né? até Importância depois da banca. colocar aqui. Doutor José Roberto dos Santos Bedak, muito querido, professor de São Francisco. Me lembro como se fosse hoje esse oral. Foi muitos anos atrás, turmadinho. Muito chato isso. Conhecer a banca, né? Importantíssimo. Muito desagradável você passar por uma coisa dessas. E realmente, né, passa até uma certa falta de cuidado, vamos dizer assim, né? Pode ser pensar a falta de consideração, né? O candidato vem para ter prova comigo, nem sabe o que eu penso, o que eu falo. Então, nós vamos municiar os queridos aí de todas as armas possíveis e imagináveis, porque o tempo passa muito rápido. Nós já estamos quase no comecinho de fevereiro e o edital sairá assim voando agora. Voltando aqui comigo, tem algumas perguntas, né? Os doutores estão com dúvida, perguntando se como que vai ser, se vai ter material de estudo, né? Como que vai ser com relação ao material, se é PDF ou não. Então, assim, o material, né, do curso com o doutor Vitor é um material bem completo, com levantamento de questões, perfil da banca. Nós vamos disponibilizar nos dias de aula, né? Vai ter a ferramenta de download também na nossa plataforma. Então, os queridos podem ficar despreocupados que todo o material que vai ser falado em aula vai ser disponibilizado também na plataforma. Então, cada aluno vai ter acesso a esse material. O curso é bem completo, né? Como eu falei anteriormente, na hora que a gente estava projetando a página, vamos ter estudo direcionado para o Código de Normas, mais de 30 aulas esquematizadas, né? Material de aula para download, análise das bancas, perfil, mapeamento, como é a primeira aula de hoje. Temos também marcação de vadimécum, né, para prova objetiva. Eu até chamo o encontro de hoje, Vanessa, um encontro informal, sim. Isso aqui que nós estamos fazendo não é aula, como eu chamo. A aula é outra conversa. Uhum. A aula já é outro esquema. Meu. Hoje foi uma forma mais descontraída. Não, aqui nós estamos no encontro e tal, barará,
Faz um bate-papo. A aula é outra coisa, parte de premissas, parte de um processo mnemônico, um processo de compreensão, aprendizado, interação, é outro jeitão. Exatamente. Temos também aulas, os principais pontos do Código de Normas Nacional. Então, temos professor Vitor, professor Marcos Claro, professor Gustavo Canheu, vamos ter professora Renata Cortez nesse curso também, professora Fernanda do Vale, a professora Veridiana Samugin, professor William de Paula. Então, assim, são muitas aulas mesmo, né? Temos o cronograma aqui disponibilizado na página que eu coloquei aqui no chat para os senhores. Então, quem tiver interesse, pode, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, não tem problema. Posso resolver ou direcionar para o nosso atendimento também, caso, né, eu tenha também alguma dúvida para os senhores. Mas quem quiser se inscrever, não percam, na próxima aula, que é dia 29/1, a próxima segunda-feira, teremos uma análise dos membros da banca, com a convidada também, que é a doutora Ana Rita Neri, como o professor Vitor falou no início da aula. Então, não percam, se inscrevam, né? Não deixe de se inscrever para o nosso curso intensivo São Paulo. Então, vou me despedindo dos senhores, né? A nossa aula de hoje está finalizando. Vou agradecer a participação de todos e desejar um ótimo início de semana, né? Segunda-feira começando, uma ótima semana. E para os que vão se inscrever, até a nossa próxima aula, na segunda-feira que vem, dia 29/1, a partir das 7 da manhã.